E aí, a pergunta que não quer calar, né, Mi? Assim, vocês cortam o catéter ou não cortam o catéter? Uma pausa dramática. Cortamos o catéter. Principalmente, a minha prática é neonatal. Você pega dos bebezinhos aos pacientes maiores, quase adultos, né? Mas a nossa prática neonatal, a gente corta o catéter. Vários catéteres que estavam vindo de fábrica já tinham a irregularidade nessa ponta. A preocupação no corte é pensar em deixar essa ponta irregular, áspera, e aí pensar, quando entrar no vaso, vai arrastar pela íntima, vai causar uma irritação. Será que é trombogênico? Ele está favorecendo o agregamento, a formação de trombos na ponta daquele catéter no vaso, a agressão ali? A outra coisa é, tem relação com infecção? Eu preciso ir atrás da evidência para ofertar algo de qualidade ou para embasar minha prática profissional. Esse pessoal fala, mas elas não são especialistas na terapia infusional. Não somos, mas eu tenho acesso à INS, né? Eu tenho acesso aos artigos da PubMed, eu sei ler, eu sei interpretar, eu conheço basicamente os tipos de estudo, sei como funciona uma pirâmide de evidência. Sejam muito bem-vindos a mais um Pedincast, hoje Pedincast 97. E nossa, minha convidada de hoje, gente, ela é de longe. E eu conheci ela num curso que a gente fez recentemente em Natal, né? Um curso voltado para ultrassom. E foi uma surpresa maravilhosa, não só pela receptividade que ela teve com a gente lá, mas pelo alto astral, pela competência, pela cientificidade. Então, é uma pessoa que eu trago aqui com muito orgulho, que me recebeu, que me apresentou a sua unidade. Eu fiquei assim abismada, né, de ver realmente a organização, o processo de trabalho, do quanto realmente é gostoso ver a neonatologia, principalmente que é o foco ali, né, tão bem estruturada em tantos locais assim. Então, Milene, enfermeira Milene Souza Onofre, né, Milene? A Milene, ela é enfermeira graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com especialização em intensivismo neonatal pelo Programa de Residência Integrada Multiprofissional em Saúde da Maternidade, Escola de Anuário SICO, é SICO, né? Falei certinho. É a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Atua como enfermeira pela EBSER, também vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Norte. É servidora pública da Secretaria de Estado da Saúde Pública do Rio Grande do Norte, tutora do Programa de Residência Multiprofissional em Saúde da mesma maternidade, né? Também do Rio Grande do Norte, e coordenadora do Núcleo de Educação Permanente em Saúde do Hospital Dr. José Pedro Bezerra. Tem uma mega de uma experiência voltada aí para neonatologia de alta complexidade, também em gestão em processo educacional. E aí, no meio dessa conversa lá, Milene com esse currículo todo, além de simpática demais, vocês vão conhecer ela, a gente falando sobre PIC, né? Eu falei assim, ai, Milene do céu, vamos falar sobre PIC. E um assunto que chega e que a gente sabe que é uma angústia muito de vários profissionais, de várias instituições, a questão assim, a gente corta ou não corta o catéter? A Milene chegou para mim e fala, vocês cortam o catéter de PIC lá? Eu falei assim, a gente corta, aqui a gente também. E nesse bate-bola, conversando, vamos gravar um episódio sobre isso. E aí o nosso foco neste episódio é falar um pouquinho sobre a experiência do corte do PIC, também para mostrar, né, essa excelência de atuação ali dentro da neonatologia, lá nessa maternidade no Rio Grande do Norte. Milene, seja muito bem-vinda. Eu quero que você também se apresente, a casa é sua. Obrigada pelo convite. Eu quero dizer que é uma honra. E quem não conhece Flávia, precisa conhecer. É uma pessoa maravilhosa, uma enfermeira muito competente e é uma simplicidade em pessoa. Na verdade, o prazer foi meu de ter dado assistência a vocês naqueles dias aqui. E eu nem acredito que eu andei com ela no meu carro, minha gente. Altas figurinhas a gente trocou, muito bom. Foi ótimo. É uma honra, de verdade. Obrigada. Eu quero dizer que eu sou uma ouvinte desse podcast e admiradora. E quando eu recebi o convite, eu fiquei assim, eu não acredito que eu vou estar neste podcast que eu admiro tanto. Então, eu espero que o papo seja muito bom e proveitoso, que abra, né, os olhares, coloque luz nessa questão do corte do catéter e leve a gente para uma experiência de ciência e consciência no nosso manejo, no manejo do catéter.
A gente está sendo ousadas, porque sabemos, né, essa questão realmente é polêmica. E aí eu falei, Mia, eu preciso, né, dividir com você os artigos que eu encontrei, já montei uma aula sobre isso lá na plataforma do PedinEnf, também na plataforma do Pedin tem essa disponibilidade dessa aula lá, e a gente estudando isso e vendo na prática, né, a dificuldade, às vezes, do não corte, a gente quer trazer um outro olhar, um ponto de vista científico do nosso olhar nesse processo, para talvez levantar uma discussão aí no seu serviço, uma evidência que possa ajudá-los. A gente vai descrever, inclusive, deixar na descrição as evidências que a gente está comentando. E, enfim, e também conhecer o serviço, né, Mia? Acho que o ponto inicial é falar um pouquinho desse lugar que você trabalha, que eu tive o grande prazer de ir pessoalmente lá conhecer, e eu fiquei encantada, queria ficar mais tempo, pena que não dava, mas falar um pouquinho mesmo do seu setor de neonatologia lá. Certo. A maternidade que eu trabalho é a MEGEC, a sigla, e é uma maternidade da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e desde 2013 ela passou a ser administrada pela a rede EBSER. Então, desde 2014, a EBSER realmente está no gerenciamento, na coordenação da maternidade. Na minha unidade, na UTI neonatal, nós possuímos 23 leitos de UTI. Temos o suporte das enfermarias, né, da enfermaria Canguru, mas vou falar especificamente da minha unidade, que é a UTI neonatal. Nós somos uma UTI tipo 3, então nós temos alta complexidade, são bebês cardiopatas, que têm insuficiência renal, mal formados, a gente tem cirurgias semanalmente, acontecem lá também. E nós temos uma equipe multiprofissional, multidisciplinar, que eu tenho orgulho de dizer que faço parte dessa equipe. Eu acho que nos momentos que a gente conversou, Flávia, eu mostrei muito isso, e eu tenho prazer de dizer que a gente trabalha de uma forma horizontal. Então, cada um com as suas especificidades, especialidades, né? Disciplinaridade, mas a gente consegue ter uma coesão na conversa e visar sempre o melhor para o paciente. E nessa equipe eu posso citar a nossa farmácia clínica, que eu sou admirada por aquela farmácia. Gente, eles ficam do ladinho ali do setor, né? Eu achei exatamente. Eles ficam, porque nós temos uma estrutura que são duas UTIs, UTI 1 e UTI 2, e essa farmácia clínica, ela fica entre essas duas UTIs. Então, tem o corpo fixo mesmo e tem os residentes de farmácia, que eles pegam essa prescrição, analisam a compatibilidade dos medicamentos, a estabilidade, qual o melhor horário de administrar, o tempo de infusão, por exemplo, de um antibiótico. O meropenem é melhor que seja em 3 horas. Melhor fazer em tal horário. Então, a gente tem uma conversa sempre, é uma farmácia clínica bem atuante. Todas as enfermeiras da nossa unidade, elas são especialistas. Muito bom. E, para além da especialização, elas também têm, grande parte tem mestrado e doutorado também. Então, a gente consegue ver que trabalha com profissionais que sabem o que estão fazendo, que estudam para estar ali. Temos os neonatologistas, né, os médicos neonatologistas, fisioterapeutas, o terapeuta ocupacional, que eu admiro bastante e amo trabalhar com ele, fonoaudiólogas, psicólogos, assistentes sociais, nutricionistas, os cirurgiões pediátricos, cardiopediatra, oftalmo e neuro. Então, todas as especialidades, durante a semana, normalmente eles estão na UTI. E, então, dependendo da demanda que aquele paciente vá apresentar, a gente consegue trazer a problemática para esses especialistas, ter uma conversa e conseguir traçar um melhor plano de cuidados ali para aquele paciente. Nossa maternidade também ela dispõe de programas de residência. E eu vou falar especificamente da neonatologia. Sim. Nós temos um programa de residência que ele é multiprofissional em terapia intensiva neonatal, e temos o programa de residência médica, que é em neonatologia. Eu fui fruto desse programa de residência multiprofissional há muitos anos atrás, e na minha época não tinha essa diversidade de profissões. Na época só tinha nutrição, enfermagem e farmácia. Hoje nós temos fisioterapia, fono, psicologia, serviço social, nutrição. É uma gama que agora a gente está querendo também incorporar terapia ocupacional. E eu vejo que nós somos um centro de formação de especialistas.
E cai uma responsabilidade muito grande sobre a gente, porque a gente tem que estudar e saber o que está ensinando para esses novos profissionais que a gente vai lançar no mercado. Exatamente. E ali eu vejo, são quantos leitos que vocês têm? Porque a complexidade é uma complexidade clássica de neonatologia, né? E vocês têm muito suporte profissional de especialidades, subespecialidades ali. Então, quantos leitos que tem, pensando em práticas avançadas assim, o que vocês normalmente são referência, que vocês costumam fazer? São 23. 23 é muito leito. Teoricamente era para ser 20 leitos de UTI e 3 destinados a cuidados intermediários, médio risco. Só que como é um espaço único, acaba que esses 23 leitos eles ficam mesclados e às vezes são os 23 realmente de alta complexidade. E 100% SUS, né? 100% SUS, 100% SUS. E eu já trabalhei em hospitais particulares aqui no Rio Grande do Norte, inclusive acreditados, mas eu tenho, assim, orgulho de dizer que o nosso SUS, ele realmente funciona, e eu não conheço nenhum outro hospital que tenha, por exemplo, um cardiologista beira-leito à disposição, e eu admiro os profissionais que eu trabalho com eles. Os dois são referências aqui no Rio Grande do Norte e está atendendo essa população SUS com os melhores profissionais. Você me lembrou, teve uma enfermeira que veio aqui também, que é de Brasília, Sara Juliana. E a Ju também fala com brilho no olho a questão do SUS, que ela também trabalha no Hospital 100% SUS. E só quem é 100% SUS realmente sabe o que a gente está falando, né? A questão, claro que a gente tem as dificuldades, mas assim, a gente tem maravilhas que muitos hospitais privados não conseguem ter, né? Então, isso é de orgulhar mesmo. E aí, pensando nas complexidades, a gente vai chegar no pique, mas vocês já estão avançados aí agora com ultrassom também. Que outras práticas avançadas que vocês costumam ter nas unidades de vocês? Só para o pessoal realmente conhecer, né? Mapear as unidades. Atualmente, nós temos no setor o aparelho de ultrassom disponível, que eu acho que isso é um ganho, nem todo serviço tem, e é específico da nossa unidade. Tanto para o transdutor linear, que é para acesso, ou setorial, que a gente faz, ver a questão do coração, né? O pulmão, dá para usar o setorial. Ele fica disponível para a gente. E atualmente nós estamos nos capacitando na utilização do ultrassom. Então, está nesse início ainda, mas a gente quer realmente pegar a mão e colocar isso para frente. Além de tudo, além de nos ajudar na nossa prática, a gente também quer beneficiar o paciente com o uso do ultrassom. Inclusive para verificar até o catéter PIC mesmo. E o PIC é uma realidade bem frequente de vocês, né? Primeira escolha, como que é a função da escolha do catéter? Sempre é PIC, tem outra opção, né? Eu acho que vale a pena, antes da gente entrar realmente no corte, não corte, falar um pouquinho de como que é o contexto da passagem do catéter, a escolha do catéter, como que funciona isso. O PIC, ele não deve ser um catéter de emergência. Então, por exemplo, a gente é uma maternidade de alto risco. Acontece desse bebê nascer prematuramente, numa situação, né, de risco para a gestante ou risco para o bebê, e aí, possivelmente, ele estando na sala de parto, vai precisar de um catéter venoso umbilical. Então, dependendo da necessidade, se for de emergência, vai ser passado esse catéter venoso umbilical. E aí, quando esse bebê ele entra na UTI NEO, nós não esperamos, por exemplo, 5 dias para poder fazer a troca do catéter. Assim que o bebê tiver condições, seja de estabilidade, seja por causa do edema, seja clinicamente, mas laboratorialmente também, né? Porque numa condição de plaquetopenia, por exemplo, a gente não vai investir em fazer uma mudança de catéter. Mas tendo as condições, as indicações clínicas e de inserção do catéter, nós fazemos essa substituição. Caso seja um bebê, por exemplo, que nasceu a termo, mas ele é filho de mãe diabética, está fazendo hipoglicemia, já tem a disponibilidade de vaga desse paciente na UTI NEO, ele vai ser, no máximo, pega um acesso periférico na sala de partos, se precisar para o transporte, e ele vai entrar na UTI NEO e a gente já vai fazer a inserção do catéter. Tudo com planejamento, não entenda que já chegou, vai lá, não vê temperatura, né? Tem outros critérios que a gente precisa analisar antes de fazer a inserção do catéter. Mas o PIC, ele realmente é nosso carro-chefe. Que legal.
na neonatologia principalmente. É o nosso carro-chefe. Quando não tem condições de realmente fazer um PIC, aí se pensa no acesso central guiado por ultrassom. A gente não tem dissecção, por exemplo, na nossa unidade. E eu lembro que você comentou, e aí eu acho que vale a pena comentar com o pessoal, a questão do preparo do bebê, inclusive com a terapia ocupacional, né? Você falando e vendo realmente ali o profissional dentro da unidade junto com vocês, é uma coisa que eu fiquei, gente, que sensacional, porque eu não tinha ouvido falar mesmo desse processo, desse cuidado dentro da UTI, né? Não é a realidade. Então, como que funciona isso? Antes do procedimento, na verdade, para todos os procedimentos, Legal. mas falando especificamente do PIC, antes do procedimento, a gente tem alguns cuidados para se ter, né, para prestar atenção, antes propriamente dito do catéter ser inserido no paciente. Então, a gente vai olhar a questão temperatura. Eu lembro que no podcast do professor Emanuel, ele citou a questão da incubadora e do berço aquecido. Você lembra dessa parte? Lembro. E aí, a gente tem uma realidade diferente dele. Na verdade, na nossa unidade, a gente transfere, temos a incubadora dueto, que é aquela que ela se transforma em berço, mas não é para todos os pacientes. Então, se essas incubadoras elas estão ocupadas, a gente transfere o bebê para um berço aquecido, de calor radiante, porque na nossa prática a gente já comprovou que fazer a inserção do PIC dentro da incubadora aumenta o risco de contaminação, porque fica tudo apertado, você pode acabar batendo, né? E a incubadora ela não consegue aquecer o paciente porque ela está com a lateral completamente aberta e às vezes os dois lados abertos. Então ela não tem essa capacidade de trazer o aquecimento para o paciente. Dessa forma, a gente faz a transferência do bebê para o berço aquecido e faz a inserção do catéter, verificando antes a temperatura do paciente. Eu já fiz as medidas, já separei o material. E aí o ponto muito importante é a comunicação para o terapeuta ocupacional. Porque a gente faz um planejamento com ele, e aí antes de fazer a inserção do catéter, o bebê pode estar em uso de fentanil, Precedex, enfim, com alguma analgesia sistêmica, mas mesmo assim é feito a utilização da terapia ocupacional nesse momento. O profissional, ele vai antecipadamente até o paciente, a gente faz toda a mudança, se precisar, né, do bebê, da incubadora, por exemplo, o berço, se tiver na dueto, já dá para fazer tudo ali. Ele já organiza o paciente, pergunta qual o membro que a gente vai fazer a punção, então faz o charutinho e todas aquelas medidas que tem no Manual do Ministério da Saúde de controle da dor, ele realmente segue à risca. E assim, eu vou dizer, por minha prática mesmo, é maravilhoso. Porque, por mais que a gente faça uma sedação ou analgesia, às vezes o paciente, quando você punciona, ele tem o reflexo de puxar, ele chora, ele sente dor. Você não vai apagar o paciente completamente para fazer uma inserção de um catéter, né, de um PIC. Então, com o terapeuta ocupacional, ele organiza o paciente, deixa o membro disponível e aí a gente faz a antisepsia da pele, coloca os campos e ele fica no outro lado fazendo o controle desse paciente. Sucção não nutritiva, inclusive às vezes até quando a gente faz a inserção nos membros superiores, você precisa rotacionar o rostinho para o lado que o catéter está entrando. Muitas vezes ele que faz esse processo por debaixo do paninho, ele rotaciona o rostinho do bebê e depois reorganiza o bebê. Ele fica com vocês o tempo todo? O tempo todo. Se esse pique durar 2 horas, que a gente não quer isso, mas ele fica o tempo todo. E não somente, quando finaliza, a gente sai, mas ele continua com o paciente, organizando aquele bebê para poder sair. Não é acabou o procedimento, solta o bebê e sai. Ele fica esse tempo todinho. E, na verdade, eu acho que é uma prática que deveria ser estimulada em qualquer UTI. Sim, sim. E eu vou dizer... É muito pioneirismo, né? Não sei se tem outros locais, por exemplo, da sua cidade que isso acontece. É uma coisa mais específica da sua maternidade ali, não é? Na verdade, eu desconheço que tenha. Eu também, assim. Desconheço. Até em procedimentos como coleta de exame, sonda,
qualquer procedimento que possa ocasionar um incômodo ou dor no paciente, ele está junto com a gente. Lógico que às vezes a gente faz a programação, porque ele é só um, não tem como estar em todos os procedimentos, mas ele seleciona os principais para estar junto com a gente nesses momentos. Muito bom. E aí, se você tem aí, que está nos ouvindo, uma experiência semelhante, coloca nos comentários, gente. Porque é um tipo de conhecimento, de habilidade que acontece ali dentro do intensivismo, né? Principalmente ali, que faz diferença, né? E quando a Mi contou para mim, eu falei assim, não, a gente precisa dar uma pincelada dessa atuação, porque eu realmente achei muito, muito interessante. E aí, a pergunta que não quer calar, né, Mi? Assim, vocês cortam o catéter ou não cortam o catéter? Uma pausa dramática para chamar a atenção do pessoal. Cortamos o catéter. Principalmente, a minha prática é neonatal. Você pega dos bebezinhos aos pacientes maiores, quase adultos, né? Mas na nossa prática neonatal, a gente corta o catéter. Inclusive, Flávia, essa polêmica no Brasil, ela ferveu mais, foi em 2017, 2018. Eu lembro que teve um congresso bem importante na área da neonatologia aqui no Rio Grande do Norte, e aí, como veio gente de todo o Brasil, houve uma temática sobre PIC, fizeram uma pergunta e causou um alvoroço, assim, porque tinha serviços, ou melhor, que não cortavam mais o catéter, e tinha outros serviços que faziam corte. Inclusive, eu era uma dessas que não trabalhava nessa maternidade ainda, trabalhava em outra e fazia o corte. Fazia com a guilhotina, por sinal, porque era a indicação do próprio fabricante. Na época, eu já fazia com guilhotina. Mas, mesmo assim, uma instituição de muito nome aqui no Brasil fez uma postagem, colocou num portal que esse corte ele deveria ser contraindicado. Exatamente. Abolido. Abolido. Inclusive, a instituição já tinha uns 4 anos, se eu não me engano, que ela já não fazia mais o corte do catéter. E aí, toda a preocupação, sim, quando não faz o corte do catéter. Nesse evento, eu lembro que alguns serviços me mostraram algumas fotos de como é que eles faziam o curativo, e era uma coisa, para mim, foi bem assustador. E aí, nesse momento, eu acho que o Brasil meio começou a se dividir. Quem corta o catéter, quem não corta, observar os riscos, e as complicações que eram teoricamente ditas que poderia ser ocasionado. E aí, mesmo assim, eu vou dizer, na minha prática, até hoje, eu sempre cortei o catéter, sempre cortei o PIC. A gente utiliza o catéter de silicone. Lembrando, né, eu sei que tem gente nova aqui na parte de pediatria e neonatologia, e a gente já está falando sobre PIC, talvez a pessoa nem saiba direito o que é PIC. Vamos assistir o episódio lá do professor Emanuel. Escrito que é uma mega de uma referência em PIC também. E aí vocês voltam lá, que esse episódio ele é mais direcionado, mas é um catéter, gente, que a gente passa periférico e ele fica alocado a nível central, próximo ali do coração. E a gente, justamente por ele ser comprido, né, e a criança às vezes é pequena e sobra muito catéter, a gente opta por cortá-lo para que não fique uma sobra e ele não fique todo inserido com o risco de ficar intracardíaco na criança. Então, essa questão do corte ou não corte é exatamente isso. A gente corta para que ele fique do tamanho adequado, conforme uma medida pré-feita antes do preparo deste bebê para o procedimento. Agora, se você não corta, você tem essa medida, você insere esse catéter, só que se, por exemplo, esse catéter para ele ficar central no bebê, eu vou pegar, sei lá, vamos supor que acabou pegando o maxilar, ele vai ficar lá no máximo 6 centímetros, dependendo da criança, 10 centímetros assim, enfim. O resto, o catéter que tem 30 centímetros, 20 vai ficar para fora. Então, isso é o não corte. E aí, esses 20 para fora é o que angustia a gente, porque também não é a nossa prática, né? Que eu acho que é um ponto, né, Mi? A gente deixar bem claro. A gente quer mostrar o nosso ponto de vista, né? Antes de tudo, com base nos estudos que nós temos. Nós sabemos que tem instituições que realmente optam por não cortar e já se adaptaram muito a isso. Mas a pergunta que fica é, será que se você cortar e não cortar faz tanta diferença assim, quando a gente fala dos riscos, né, de uma trombose de veia, de uma lesão de íntima de vaso? O que a literatura de fato fala sobre isso, né, com relação a esses respaldos? E aí um ponto é a questão da base da pirâmide de evidência.
Então, será que hoje, quando a gente fala de pirâmide de evidência, a gente está falando que lá na base a gente tem a opinião das pessoas, né? E aí, conforme a gente vai crescendo na pirâmide de evidência, é uma pirâmide mesmo, que ela vai escalonando conforme a qualidade dos estudos sobre determinado tema. E lá na pontinha dele, a gente tem as meta-análises, né? As revisões sistemáticas com meta-análise, que pegam uma grande quantidade de estudos ali, os estudos que existem sobre determinado tema, às vezes pode ser até 2, mas que seja capaz de você mensurar em números se isso realmente é uma prática que funciona ou não funciona. Então, quando a gente fala de prática baseada em evidência, estamos falando de pirâmide de evidência. E é um ponto que fica, a gente vai cortar o catéter, mas quem não corta se baseou em que estudo? Eu assim, em termos de evidência, né, Mi? Acho que eu compartilhei com você um estudo, um dos primeiros que surgiu ali, que foi um dos primeiros que eu encontrei em 2004, que ele falava de 5... Ele avaliou, gente... Trotter, eu acho que o nome do... Isso, acho que o Trotter foi de 2004 também. Aí, em 2006, foi Petit. Isso, 2004 teve 2. Eu vou listar depois para vocês. Esse do Trotter, quantos catéteres que ele avaliou? Foi 1, gente. Um catéter, de um único catéter, 1.9 French, que foi, assim, visualizado um fragmento nesse catéter, a hora que ele foi cortado, né? Um catéter, tá? E aí teve um outro, em 2004 também, que avaliou lá 5 tipos de catéteres, e aí ele cortou, conforme 3 fabricantes lá, e ele fez os cortes, ou com guilhotina, ou com tesoura, né? Ou com bisturi, e aí ele também trouxe por meio de uma microscopia que poderia ter um aspecto irregular. Aí que vem o negócio, né, Mi? Será que esse aspecto irregular realmente é um aspecto irregular? Será que não vem de fábrica isso, né? Exatamente. Inclusive, nessas suposições, nessas hipóteses lá do início, elas foram basicamente teóricas. Eles fizeram viram o catéter em si, né? Não estava dentro de um paciente, analisaram especificamente a ponta do catéter, mas aí não se tinha, eram suposições. Será que favorece uma trombose? Será que favorece a flebite? Precisa se investigar. Mas, desde já, nós queremos dizer que não é uma boa prática fazer o corte do catéter. Inclusive, esses estudos que depois Flávia vai disponibilizar, ele é, assim, uma folha, basicamente. O primeiro tinha que era uma carta ao leitor, não é nem... Uma carta ao leitor, exatamente. Um especialista com uma experiência ali, né? E aí, vários outros estudos de 2004, porque eu acho que o principal foi esse 2004, aí depois 2006, e a partir disso, que inclusive a recomendação desse outro serviço bem importante aqui no Brasil, eles se basearam muito nesse artigo de 2006, que ela também não diz que não é para cortar o catéter, mas ela sugere que poderá ocasionar, né? Poderá ter complicações, que a gente deve investigar, acompanhar os pacientes. E eu vou até dizer aqui que na sua unidade, se está acontecendo trombo, se está acontecendo flebite, tente investigar na sua unidade o que possivelmente está acontecendo. E o que a gente vai falar já já é justamente dessa questão do corte. E aí vocês vão confrontar com a realidade de vocês. Como é que a gente está fazendo esse corte? Se está fazendo diferente do que as evidências científicas estão mostrando aqui, muito bem consolidadas, por sinal, então, rever a prática, tentar mudar e aí acompanhar esse indicador no serviço de vocês a partir de agora e, de repente, pode mostrar justamente onde é que estava o problema. Exato. Como era que estava sendo feito esse corte, na verdade. Exato. Então, vocês precisam pensar assim, fala, Flávia, eu não estou entendendo muito bem. O que a gente quer chegar? Pensa no catéter, tá? Eu tenho catéter. Ele tem 30 centímetros, mas para aquela criança, o tamanho ideal dele, para ficar central, seria 12 centímetros, por exemplo. Eu preciso cortar o catéter. Só que a hora que a gente corta, dependendo do instrumento que você utiliza para o corte, isso pode alterar a ponta. E foi isso que esses estudos in vitro colocaram, inclusive neles tem foto da varredura, que você vê a ponta do catéter super ampliada. E aí, surpreendam-se, gente, né? Ele mostra que conforme o instrumento que você usa, a ponta ela fica de um jeito, mas
tem um trabalho lá que mostra que há catéteres que já vêm de fábrica, que não são manipulados para corte e ainda assim eles têm a ponta irregular. Inclusive esses especificamente, quando eles são cortados com o instrumento adequado, a ponta do corte fica melhor do que a ponta de fábrica. Né? Então, isso já é um ponto que levanta a discussão. E é o que a Mi colocou. Em nenhum momento isso é feito uma análise ali em vivo nesse começo, tá? É tudo feito in vitro. Eu corto e vamos fazer a avaliação microscópica para ver como esse catéter fica. Aí sugere-se que isso leve a um risco de fato ali para aquele paciente de uma embolização, por soltura de um fragmento, ou mesmo que esse catéter que é tão fino, né, de silicone mesmo, ou mesmo de poliuretano, que é um pouco mais rígido, mas que ele poderia causar uma lesão ali na íntima do vaso. Então, ficam-se as hipóteses, os questionamentos, que até então a gente não consegue ter uma comprovação na literatura de que isso realmente acontece. Muito pelo contrário. Os estudos eles foram avançando e hoje a gente tem comprovações, inclusive de estudo brasileiro, foi feito em Curitiba, né? Foi, acho que foi 2022. Isso, 2022. Vocês vão estar aqui, ó, vai estar listado. 2022, a gente teve um ensaio clínico randomizado em Curitiba. Ensaio clínico randomizado, gente, ele está lá quase no topo da nossa pirâmide de evidência que a gente está falando para vocês. Que esses sim controlaram a situação e separou os bebês. Bebês que a gente passa o catéter com o pique cortado e bebês que a gente passa o catéter com o pique que não foi cortado. E aí foram avaliados os desfechos e não teve uma diferença na ocorrência de complicações. E aí fica aquela coisa, tá? Se não tem diferença, a gente começa a ver que os estudos não trazem que há diferença. E se a gente for comparar em termos de riscos, será que a sobra do catéter que fica, ele também não traz riscos, né, Mi? Exatamente. Inclusive, a preocupação com relação ao corte do catéter é pensar que uma observação bem pertinente é que a ponta do catéter do pique, ele é reta, ela é uma ponta reta. Ela não é uma ponta arredondada, falando do pique principalmente neonatal, certo? Ela não é uma ponta arredondada. E quando a gente faz o corte, a gente tem que seguir aquele mesmo desenho da ponta original do catéter, certo? Um outro fator que é bom lembrar também é que, de fábrica, em vários outros estudos, foi visto que eles pegavam um controle, o controle ia ser o catéter novo, o catéter que abriu a embalagem e ele foi fazer a comparação. E identificaram que vários catéteres que estavam vindo de fábrica já tinham a irregularidade nessa ponta. A preocupação no corte é pensar em deixar essa ponta irregular, áspera, e aí pensar, quando entrar no vaso, vai arrastar pela íntima, vai causar uma irritação. Será que é trombogênico? Ele está favorecendo o agregamento, a formação de trombos na ponta daquele catéter, no vaso, a agressão ali? A outra coisa tem relação com infecção, e aí eu vou falar dessa questão de infecção, que é muito complexo pensar numa infecção do pique e relacionar especificamente a ponta do catéter, porque tem muitas abas abertas que podem levar a uma infecção de corrente sanguínea por causa do catéter, que pode não ter nada a ver, por exemplo, com a ponta do catéter. Pode ter simplesmente a ver com a manipulação, a manutenção daquele catéter. E falar desses centímetros para fora, tem um dado de um estudo que fala que a cada centímetro externo do catéter aumenta 30% as chances do paciente ter infecção relacionada ao catéter, infecção de corrente sanguínea. Porque esse catéter que fica para fora, ele pode fazer movimentos de entra e sai, e aí arrastar o que está fora, né, na pele, para dentro do vaso, e pegar, meio que fazer aquele caminho do catéter, entrar pela pele, fazer o caminho e ter acesso ao vaso do paciente. Então, essa questão de infecção, a gente não tem como bater o martelo e dizer que é por causa da ponta do catéter. E eu acho que essa é a preocupação menor a se pensar numa infecção. Eles até relataram que a infecção, no caso do corte da ponta do catéter, pode estar relacionada de ficar irregular e ter o agregamento ali, ou
a colonização da ponta do catéter, facilitar a fixação de bactérias ali na ponta do catéter. Mas a gente tem muitas outras coisas para pensar em infecção relacionada ao catéter do que propriamente a ponta. Eu acho que isso é o mínimo da gente pensar quando pensa em infecção relacionada a esse corte do catéter, entendeu? Exato. E aí a gente pensa, sobrou 20 centímetros para fora. Tá, como que a gente vai estabilizar? Então já começa o desafio assim, como que eu tenho certeza que ele não entrou ou saiu? Né? Dentro dos curativos sequenciais que acontecem, né, gente? A gente tem que fazer curativo. Na sorte ali, a gente troca a cada 7 dias, às vezes um pouco mais, se tiver uma integridade perfeita ali, sem nenhuma exudação, nada, ótimo, né? Mas às vezes está com sangramento e vai ter que trocar com mais frequência. Tem até um desses artigos que eu vou listar que ele até sugere uma estratégia de curativo em que ele se preocupa também o fato do que está exteriorizado em contato com a pele e aquela parte externa ficar colonizando ali. Eles até colocam uma placa de hidrocoloide e aí eles fixam também, isso quem costuma não cortar, né? Tem técnicas e técnicas de fixação, mas acaba não fugindo do fato de você colocar uma fita adesiva exatamente próximo ali da inserção, em cima do catéter, para estabilizar. Então, há locais que fazem isso. E aí, essa questão de você colocar essa fita adesiva também é um fator complicador, porque eu estou colocando uma fita adesiva num catéter delicado, que toda vez que eu preciso retirar para fazer o curativo, eu tenho o risco também de fraturar o catéter. De fraturar esse catéter, né? Inclusive, os fabricantes não indicam você colar nada em cima desse catéter. Uhum. Nesse estudo, eu não sei se você prestou atenção, mas ela falou até assim... E aí eu fiquei questionando em que momento eles trocavam esse curativo. A informação era, você faz o curativo e deixa. Não troca esse curativo. Assim, passar 20 dias, e aquele curativo permanecia lá, né, com o paciente, com aquela placa de hidrocoloide, feito, só para vocês imaginar... Por exemplo, a minha realidade, agora no serviço a gente está com um catéter de 50 centímetros. Uhum. Então, eu coloquei 10 para o paciente, 40 centímetros, ela fazia meio que um novelo, um caracol, e o risco maior era 10 centímetros estar dentro. Quando eu for renovar esse curativo, posso fraturar? Posso, mas eu posso simplesmente retirar o catéter, porque como é que eu vou conseguir segurar esse catéter dentro do vaso? Aí eu vou colocar e a criança mexendo, né? E a criança mexendo. Da pediatria que é esse também. Às vezes vou ficar sedando a criança em todo momento, né? Para fazer a troca do curativo. E nesse artigo ela identificou que não houve lesão na estrutura do catéter, não houve danos. Mas aí eu me questionei, como foi que ela chegou a essa informação? E não tem, foi observacional. Ela viu a olho nu que o catéter estava ok, ele estava íntegro. Mas a gente sabe que o nosso olho não consegue ver muita coisa, né? É verdade. Então, eu duvido muito de que não tenha acontecido microlesões ali naquele catéter durante a retirada desses adesivos. Exato. Mas era uma realidade do serviço deles, né? Acompanharam, tem até fotos, quem tiver curiosidade de ver como é que eles faziam esse curativo. E realmente eles faziam essa questão do hidrocoloide muito próximo do local de inserção. Uhum. Fixavam ali e o hidrocoloide ele ficava meio que como se fosse uma parede para estabilizar o caminho do catéter, além de tudo proteger na hora de fixar vários adesivos para poder conseguir estabilizar, manter aquele catéter ali fixo. Exato. E aí, quando a gente vai aprofundando, até uns referem também recomendações do FDA, né? Que é um órgão americano que está muito relacionado aí à qualidade assistencial dos procedimentos e ao norte mesmo a nível internacional. E aí, em nenhum momento ele vai contraindicar você cortar. O que ele sugere é de que os fabricantes forneçam insumos para que o corte seja feito adequadamente, que isso é um outro ponto. Tá? As varreduras, gente, nesses artigos que estão listados, eles são muito claros. Eles mostram lá o catéter vindo de fábrica, a ponta dele. O catéter cortado com tesoura, a ponta do catéter de tesoura. O catéter cortado com a guilhotina, a ponta, né? Que eu vou colocar uma fotinho depois para vocês verem, mas é um insumo que vem com uma lâmina dentro, mas é uma guilhotina. Você coloca a pontinha do catéter lá, você fecha ela
que fica perfeito, por sinal, né, o corte. E o catéter que é feito o corte com a lâmina de bisturi, ele compara isso, né? E é tão legal que a hora que a gente vê essas varreduras e você começa a ver que é um artigo que fez e mostrou isso, outro que fez e mostrou aquilo, você começa a perceber que dentro desses instrumentos de corte tem um que sai em desvantagem. Exatamente. Qual que é, Mi? E é a tesoura. E eu vou dizer, no meu serviço, por muito tempo, a gente tem um kit que vem da própria central do material, que vem com a tesoura, as cubinhas, a pinça de inserção, as pinças para fazer a antisepsia da pele. E essa tesoura, por sinal, que vem no nosso kit, é uma tesoura íris. Uhum. Eu lembrei até de um estudo que tem em catéter de adulto, com uma tesoura íris, que é a pior tesoura que existe para cortar catéter, porque ela meio que mastiga o catéter, então fica muito irregular a ponta do catéter. Mas, graças a Deus, a gente não utiliza mais, certo? Tem esse kit ainda, a gente usa para cortar gás, o curativo que precisar ali. A gente realmente utiliza a lâmina, e nesse catéter que a gente está usando atualmente não vem a guilhotina, mas se o seu catéter da sua unidade vem a guilhotina, o fabricante manda a guilhotina, a primeira escolha é cortar com a guilhotina. Exato. A segunda escolha vai ser, eu não tenho a guilhotina, tenho a tesoura e uma lâmina de bisturi. O que é que eu vou usar? A lâmina de bisturi. Inclusive, tem artigos que citam a lâmina de bisturi número 11. Eu não sei se vocês lembram como é o formato, porque tem vários formatos de lâmina de acordo com o tamanho. A 20, que é meio como se fosse em foice, tem a 15, que ela é mais curtinha, a parte reta dela é menor, e tem a 11, que a parte reta ela é maior. Então, tem artigos que citam a utilização da lâmina 11, porque tem essa estrutura reta melhor para poder fazer o corte. E movimento único, né? Movimento único, era isso que eu ia dizer. Uma observação muito, muito pertinente, inclusive que houve até um estudo nos Estados Unidos, com vários estados, fazendo questionário, acho que foram 187 enfermeiros entrevistados, sobre a inserção do catéter. Eram enfermeiros que tinham prática na inserção do catéter PICC, e aí o que foi que eles identificaram? Não era uniforme as informações, a execução da inserção do catéter. E eu estou atentando para isso porque na sua unidade a gente tem um time de catéter lá na nossa unidade. Então, o time de catéter, ele faz o protocolo, ele treina a equipe, e eu não sou do time, por exemplo, mas eu insiro o catéter PICC, mas eu tenho que exatamente executar a receita de bolo que o meu time está dizendo. Se ele me disse, é para cortar com a lâmina, eu vou cortar com a lâmina, movimento único, para não causar tantas variações. Porque, por exemplo, os nossos indicadores, eles podem estar alterados, basicamente porque a pessoa que foi fazer a inserção, ela não seguiu o padrão do que deveria acontecer. Uhum. Não, é isso mesmo. Então, se vocês forem pensar, guilhotina... É até legal, eu venho imagens, né, dos artigos. Eles mostram um catéter vindo de fábrica com a superfície irregular. Aí você passa a guilhotina nele para cortar o catéter. A superfície, ela fica perfeita. Perfeita, né? Que é um corte com a guilhotina, realmente, que é o que vem com o catéter, mas é o que a Mi falou, nem todos vêm com isso. Segunda opção, lâmina. E terceira opção, que a gente tenta evitar, mostrando em cima das imagens que aparecem nesses artigos, é justamente a tesoura, né? Que ainda se ela estiver cega, você vai mastigar essa ponta do catéter e, consequentemente, você vai ter uma superfície mais abrasiva ali para esse catéter. Normalmente, essas tesouras que são processadas inúmeras vezes, elas não têm aquele controle do fio de corte. Então, você é uma tesoura que está há muito tempo ali no seu serviço, não tem aquele controle e é um risco muito maior. Eu acredito que todo serviço vai ter uma lâmina de bisturi. Então, se você for fazer o corte do seu catéter, a partir de hoje, utilize a lâmina de bisturi. E caso você não faça ainda o corte na sua unidade, a gente está colocando um pontinho aqui para ir em busca dessas evidências, tentar deixar a evidência mesmo, digo, dentro da sua cabeça, de forma robusta, para você fazer a mudança de conduta de forma consciente e pensar nessa possibilidade. Colocar numa balança quais são os riscos, quais são os benefícios, o que é que eu vou ver que vai pesar mais para a minha prática,
e fazer a mudança no que for necessário. Exato. Aí a gente falou, né, desse ensaio clínico que foi feito em 2022, que é bem recente em Curitiba, que mostrou realmente que não teve essa diferença, né? Então a gente coloca na balança, então vamos pensar, então o que sobra, o que pode ter de problemas. Então tudo bem, esse ensaio clínico ele veio realmente para dar uma elucidada aí, porque ele realmente colocou em xeque, vamos dizer assim, uma prática em bebês. Não ficou só limitado a uma microscopia e com uma hipótese diagnóstica sem uma comprovação, tá? Mas antes, em 2019, vocês podem, vamos deixar listado também, veio uma revisão sistemática. E aí a revisão sistemática, dentro da nossa pirâmide de evidência, ela está lá na pontinha, né? Revisão sistemática com meta-análise. Aí, pasmem, não foi possível identificar a relevância de desfecho porque não tinham estudos, não tinham diretrizes que pudessem dar insumos de que uma coisa é melhor do que outra. Resumidamente, a revisão sistemática para aquele momento, em 2019, ainda não se tinha algo que pudesse, né, trazer mais para um lado ou mais para o outro, de corte ou não corte. E a partir daí, os estudos eles vieram avançando. E a gente está falando do PIC aqui, mas tem trabalho que fala, por exemplo, do corte de outros catéteres. E teve um que é bem recente, que eu achei super interessante, que eu acho que mais invasivo que isso, né? É meio que impossível que a gente vá ter. Que foi um que foi feito em 2024, bem recente, publicado, né, em 2024, e ele avaliou lesão endotelial em animais, em carneiros adultos, tá? Então, olha que interessante. Só que aí ele usou o catéter venoso central, o duplo lumen clássico, ele não era um catéter de PIC, mas pensem que o duplo lumen ele é muito mais grosso, ele é muito mais rígido, né, do que o nosso PIC, às vezes de silicone, mesmo de poliuretano ali no bebê. Eu falo no bebê, mas é na criança de uma forma geral, tá? E aí, ele pegou a jugular desse carneiro, e aí ele pegou essa jugular e dividiu em 3 partes. Na primeira porção, ficou a parte controle. Ninguém seria o catéter ali, para avaliar depois o endotélio da jugular desse carneiro, porque ali não ela é íntegra, sem nenhum dispositivo. Nenhum dispositivo. Aí, na parte do meio, se eu não me engano, acho que foi o catéter cortado. Eles cortaram o catéter e colocaram nessa parte do meio. E não só colocaram, mas na descrição metodológica fala que eles giraram o catéter 20 vezes. 20 vezes ali para ver se... Não, vou corrigir, gente, foram 10 vezes. 10 vezes. E eles fizeram de forma bem rápida e sem cuidado. Fizeram de uma forma, como é que eu posso dizer, para causar irritação mesmo aquele endotélio. Isso. E aí depois, na última porção, foi o catéter inserido ali daquela jugular, mas sem ter cortado o catéter, ele íntegro. E aí tá, aí eles pegaram depois, né, esse vaso e eles foram analisar microscopicamente o que aconteceu com a íntima desse vaso. Aqui, o controle, que era sem catéter nenhum, como que se esperado ali, né? Depois, aquele que foi cortado o catéter e que foi rodado 10 vezes ali. E depois, o último, que é o catéter íntegro. E aí, Mi, teve diferença? E detalhe que eles fizeram em lâmina mesmo, histologia. Histologia. E pasmem, pessoal, nada significativo. Nada significativo. E eles avaliaram não só, mas viram desde reação inflamatória, óxido nítrico. Eu não me lembro agora com detalhe, mas a gente tem a varredura das lâminas, ele faz o cálculo estatístico, ele compara principalmente ali catéter cortado e catéter não cortado, e você percebe ali que não tem diferença nas análises que ele fez. E a gente fica se questionando, né? Será que realmente... E é um questionamento, porque é um tipo de estudo que você não vai ver acontecer em criança, né? Pelo amor de Deus, não vai existir. Não existe isso em criança. Então, é a evidência que nós temos hoje, né? A gente tem que trabalhar com o que nós temos de evidência. E ainda, eu digo que até 2020, 2021, a gente tinha evidências de baixa qualidade. Mas esse trabalho de Curitiba, inclusive os autores estão de parabéns, se quiserem, né, se manifestar aqui, mas esse trabalho de Curitiba, eu vi que foi um divisor de águas ali. Essa parte da... E é nosso, né? Porque geralmente a gente tem publicação fora do Brasil. Quando a gente vê a publicação boa, de qualidade, que traz mudança na nossa prática, é como se a gente se sentisse fazendo parte disso.
Então, parabéns, pessoal, foi um ótimo trabalho. Inclusive, para fechar essa questão desse estudo nas ovelhas, no final das contas, eles concluíram o seguinte: cortar o catéter não oferece risco significativo. Agora, existe uma pequena lacuna. Essa análise eles fizeram de forma aguda. Eles não esperaram, por exemplo, aquele catéter permanecer no animal por muito tempo para poder analisar. Então, eles fizeram esse teste de forma aguda, foram analisar na histologia aquele vaso. Aí fica uma lacuna que, se esse catéter ficar lá, né, por mais tempo, pode trazer alguma outra complicação? A gente pode ver essa resposta mais na frente, talvez eles possivelmente vão dar seguimento a essa pesquisa, mas é um questionamento, é um resultado que a gente vai esperar ainda essa confirmação dele, certo? De forma aguda, não trouxe nenhuma diferença. Exato. E a gente tem que trabalhar com as evidências que nós temos, né? Então, hoje ainda, em cima do que tem na literatura hoje, sabendo das fragilidades do estudo, não existe, gente, nenhum artigo que vai ter uma metodologia perfeita. Se a gente for olhar, a metodologia está perfeita, não tem nenhuma falha. Não, porque o ser humano ele é muito complexo, né? E não vai ter uma metodologia científica que vai dar conta do ser humano na sua mais diversa esfera ali e vertentes. Mas a gente vai observando que um artigo ele vai corroborando com o outro, o que teve falha metodológica em o outro ele vai tentar ajustar. Em cima do que nós temos hoje a gente está gravando no dia 18/9, né, Mi? Então, 2025. Em cima do que nós temos hoje de evidência, que a gente fala que a evidência ela não anda, né, ela capota, a gente ainda mantém a nossa prática de cortar o catéter. Vendo que na nossa prática profissional não observamos um efeito, né, adverso decorrente disso. Então, a gente mantém isso dessa forma, do mesmo jeito que, às vezes, você que não corta, ou a sua instituição que não corta o catéter, também tem as suas justificativas e, às vezes, também não tem complicações. Pela qualidade da manutenção ali, né, pela forma como faz esses curativos. Mas será que precisa de todo esse trabalho, de ter que fazer esse curativo, enrolar esses centímetros de catéter para fora, sofrer? Será que precisa por uma justificativa que é muito frágil ainda na literatura e que isso pode trazer eventualmente mais contras do que algo, né, a favor? Fica esse questionamento, né, Mi? Exatamente. Eu acho que o principal aqui é devemos padronizar nos nossos serviços como é para ser feita a manipulação desse catéter, a forma que eu vou cortar e capacitar a equipe, todos os enfermeiros ou médicos, enfim, os profissionais que fazem a inserção do catéter, para que cortem da forma mais segura possível e aquela que tem respaldo em evidência científica mesmo. Se vai ser a guilhotina, vou fazer o corte dessa forma, se for a lâmina, dessa forma, e tentar reproduzir esses achados. Não houve problema com a lâmina? Não houve, mas como foi feito o corte dessa forma? E aí a gente consegue minimizar esses riscos vistos, né, na teoria, por microscopia, enfim, ou até as hipóteses que a gente imagina, né, que vai formar. Não tem como a gente cortar o catéter e ali ter uma visualização de qualidade imediata daquele catéter que a gente está cortando, mas tentar se adequar a essas evidências e fazer o corte da forma mais respaldada possível. Alinhar isso, trazer um protocolo para a instituição, acima de tudo, não só escrever, porque tem muitos serviços que escrevem os protocolos, mas a equipe elas não tem o acesso, elas não sabem nem... a pessoa que escreveu o protocolo ela pode ter estudado e escreveu bem bonitinho, mas se essa informação não chega para o profissional, ele vai continuar fazendo a mesma coisa. O protocolo vai estar lá na instituição, mas ele vai continuar com as práticas antigas e trazendo riscos para o paciente, até para ele mesmo, né, enquanto profissional. Exato. E é o que a gente diz. Não existe verdade absoluta na ciência, tá, gente? Não existe, mas a gente sempre vai tentar, de certa forma, seguir o que existe da evidência na prática do dia a dia. A gente deixa aberto, eu sou profissional que trabalha especificamente com isso, ou eu estou aqui no mestrado, estou no doutorado, eu estou trabalhando com estudos sobre isso, comenta aqui.
dá o seu ponto de vista. Ele é um episódio que a gente fala que ele não é verticalizado, é pelo contrário, né? A gente ouve tanto essa questão de não corte o catéter de tantas instituições, que a gente olhou e falou, não, a gente quer contar o nosso lado da história, né? O nosso lado de o porquê que a gente corta, porque a gente acredita que a praticidade é maior, a gente acredita que para facilitação do curativo também é melhor. A visualização do local de inserção para acompanhar até a questão de flebite, quando você faz aquele caracol, você acaba, por mais que distancie, mas possivelmente vai ocluir aquele local, você não vai ter visualização ao certo daquela pele, né? Local de inserção, periósteo. E aí poderá, por exemplo, mascarar uma flebite, facilitar o rompimento do catéter, promover a infecção, porque vai ficar aquele catéter maior ali, com o curativo por cima. Às vezes pode até ter sujidade, você não vai identificar, porque o catéter ele não é transparente, então vai estar mascarando aquela sujidade, e teoricamente, principalmente na neonatologia, a gente só vai trocar o curativo se ele estiver com sujidade, soltando, a gente não faz essa troca tão rotineira. A cada 7 dias, obrigatoriamente, vou trocar aquele curativo. Saiu de cena isso também. Isso, exatamente. Hoje a gente vê ainda mais, está perfeito curativo, vai levando ele. Para manipular menos possível. Mas eu acho que é um sofrimento, às vezes, né, do pessoal com relação à manipulação. E aí também muito estresse para a criança, né? Porque você também não sabe se nesse processo do curativo, se entrou, se não entrou, às vezes pode ter entrado um pouco, pode ter exteriorizado mais, enfim, depende de como cada setor faz esse controle, se bota a fita, né, ali no catéter mesmo. Então, talvez os riscos, eles superem os benefícios. E é um ponto, olhar esse ponto de vista, às vezes reavaliar ou não, falar assim, não, aqui a gente vai manter sem cortar mesmo, porque já é algo prático do dia a dia, do serviço de vocês, ok também, mas que vocês conheçam em que pé que está o estado da arte, a gente fala, né? No meio científico a gente usa muito esse termo, o estado da arte. O estado da arte é justamente o que existe na literatura sobre isso. E se você tem um artigo a mais, alguma coisa, coloca aqui para a gente colocar no arsenal da descrição aqui, né, Mi? Tá certo. Exatamente. Mi, mais alguma coisa para acrescentar? Não que eu lembre. E a gente vai respondendo as perguntas que eventualmente podem surgir. A importância é ressaltar o treinamento, padronização de técnicas, mais do que tudo, sigam, né, os processos institucionais, mas também questione eles, tanto para um lado quanto para o outro. Tá? E a gente fala que processo institucional, ele não é uma lei, né, irrevogável. E às vezes era assim, mas tudo bem, gente, vamos modificar, vamos ajustar, vamos, né, mudar, que isso faz bem também. A gente trabalha junto com a evidência e é muito gostoso mudanças, né? Saber que está alinhado aí a literatura. Exatamente. Foi maravilhoso. E onde as pessoas podem te encontrar? Porque tanto que eu falei do seu setor, eles vão querer te conhecer. Às vezes pessoal de Natal quer te conhecer. Onde é que as pessoas podem trocar ideias, te procurar? Tem o meu Instagram, Milene Onofre, mas eu trabalho na maternidade Januário Cico e no Hospital Santa Catarina, aqui em Natal conhecido como Santa Catarina, mas é o Hospital Dr. José Pedro Bezerra, que fica na zona norte de Natal. Lá eu estou no setor da educação e vocês podem tentar me seguir pela rede social. Eu acho que aqui também, se houver dúvidas, vocês podem colocar também para a gente tentar sanar essas dúvidas e acrescentar. Lembrem de, eu vi tal estudo, tal artigo, uma evidência diferente, e nós estamos aqui conversando, certo, gente? Nesse mundo de internet, parece que quando a gente fala alguma coisa é muito taxativo e... troca de experiência. É uma troca de experiência, certo? A minha realidade é essa, a de Flávia também. Vocês têm outro ponto de vista, outra realidade, e o que nos fez conversar foi com toda essa base realmente científica, a gente está falando realmente embasado, né, Flávia? E qualquer dúvida também com relação aos estudos, e se quiserem aprofundar, porque a gente não consegue lembrar de todos os detalhes, de metodologia e tudo mais, buscar essas referências e mergulhar e tentar construir aí esse raciocínio e colocar nessa balança o que é que pesa mais para vocês, dos riscos e benefícios. Exato. Conhecimento, gente, ele está aí para todo mundo.
Tudo que tiver uma dúvida, fala assim, nossa, será que é assim ainda? Vai na literatura, tá ali para você, sabe? Aprenda a explorar. Quando a gente aprende a explorar o que existe na evidência, você se liberta. Eu acho que conhecimento é liberdade mesmo, sabe? Então, você começa a praticar. Infelizmente, nem tudo a gente tem boas evidências, que é onde a gente fica muito refém de achismos, né? Mas isso faz parte do processo. Eu achei tão legal que recentemente tem um influenciador, eu não vou lembrar o Instagram dele, mas alguns conhecem como Baca, não me lembro certo. E ele trouxe uma coisa esses tempos atrás, que é a questão de se tocar no êmbolo contamina a seringa assim, o medicamento, enfim. E aí sempre ficou aquela coisa, nunca toque no êmbolo, né? E esse rapaz, ele foi muito além. Ele está fazendo, acho que o mestrado, se eu não me engano, e ele foi pesquisar isso. Ele fez uma análise microbiológica, tudo, e no final ele descobriu que não, gente, pode tocar o êmbolo, né? Ele vai publicar isso ainda, tá, gente? Ele mostrou uma parte ali. Mas Muito onde bom. eu quero chegar nisso, né? Ele até falou que ele brincou que vai ser o orgulho dele colocar como Baca 2025, uma coisa assim, nas citações. Mas ele mostra uns bastidores de um trabalho de muitas mãos, de algo realmente cego ali entre eles para não ter a resposta ali de cara, para não ter nenhum viés. Mas onde eu quero chegar? Isso é a prática baseada em evidência. É quando o enfermeiro ali, ele olha, um profissional da saúde, independente de qual profissão, ele vai olhar o que está acontecendo na sua unidade, ele questiona se é assim mesmo que funciona. Com base nesse questionamento, nessa pergunta que está incomodando, ele vai para a literatura para ter a resposta e com base no que ele encontra na literatura, ele volta. Isso é importante. Ele volta para o seu serviço para modificar ali o processo assistencial. Porque, gente, simplesmente estudar, pesquisar, e aquilo ficar lindo, maravilhoso numa biblioteca, né? Enfim, o que interessa é chegar na assistência. Entendeu? Então, assim, o retorno ali para a assistência é muito importante. Então, tenham muito esse hábito da curiosidade científica. O conhecimento, ele está liberto, ele está ali, e você precisa, enquanto profissional da saúde, se libertar dessas presas, se libertar das IAs também. As IAs, elas vieram para agregar, mas revisitem os artigos, vejam a metodologia, porque isso realmente vai embasar a sua assistência. Você vai ter realmente respaldo para falar sobre isso, né? Nós somos enfermeiros perfusionistas. Não sou perfusionista que fala, não é perfusionista, é do pessoal de catéter. Esqueci o nome. Me fugiu agora, mas são os enfermeiros que trabalham ali especificamente com a linha de catéteres venosos, né? Não somos. É infusionista? Será não? Infusionista? Não lembro. Ah, gente, não lembro. Mas nós somos esses enfermeiros? Não, a gente não é especialista nisso, em terapia infusional. Mas nós passamos PIC, nós manipulamos catéteres. Ou seja, eu preciso ir atrás da evidência para ofertar algo de qualidade ou para embasar minha prática profissional. Esse pessoal fala, mas elas não são especialistas na terapia infusional. Não somos, mas eu tenho acesso à INS, né? Eu tenho acesso aos artigos da PubMed, eu sei ler, eu sei interpretar, eu conheço basicamente os tipos de estudo, sei como funciona uma pirâmide de evidência. Eu não sou da terapia infusional, mas eu consigo saber e permear o que se fala sobre isso em cima do que existe de evidência. Então, é assim que a gente, né, vai crescendo também e se respaldando. Por isso, sempre tenham essa curiosidade, gente. Sempre vão além, sempre busquem conhecimento, que isso sempre vai ser libertador, né, Mi? Verdade. Hoje em dia a gente tem muitas plataformas. Eu não sei se você conhece, Flávia, uma IA que busca base científica chamada Consensus. Já ouviu falar? Eu não sei, essa não, mas tem umas que mostram, até mapeiam os artigos, né? Que essas são maravilhosas. Mas, é como você disse, você pode jogar lá uma pergunta, ela vai tentar buscar evidência, né, em base de dados científica, só que ela pode alucinar também. Ela pode interpretar de uma forma diferente. Às vezes, tem uma especificidade do seu paciente. Por exemplo, se eu colocar lá, posso cortar o catéter PIC? Ela pode me responder que não, baseado em artigos antigos ou para um público adulto, enfim. Ela não vai trazer todas as evidências. Tem muitos artigos, né, que a gente busca acesso e guidelines que eles são pagos. E, às vezes, essa plataforma também não tem acesso a esses artigos. Ou seja,
Utilize a tecnologia da melhor forma possível, sempre questione também aquela resposta que tá sendo dada ali pronta e busque a fonte, a referência realmente para confrontar se aquilo que aquela IA disse, ela realmente condiz com a referência. Quando a gente confronta e ela fala, nossa, é verdade, é até engraçado, né? Então, assim, não confie 100% em IA, elas vieram para agregar, né? Mas essa linha de raciocínio e buscar na fonte e compreender é uma coisa muito humana ainda, né? Então, assim, sempre tenho bastante discernimento. Né, Mi? Acho que deu pra gente desabafar nosso ponto de vista aqui, né? Deu sim. Deu. E é isso, gente. Compartilhem o episódio, mandem pro pessoal. A gente sabe que é polêmico mesmo, né? Mas faz parte. Às vezes a gente tem que levantar uma polêmica para se voltar a falar um pouco sobre isso, mostrar novas evidências. É para isso que a gente está aí, para compartilhar experiências. Então aqui é nosso ponto de vista lá do sul ao norte, né? De Londrina, Paraná. E para o Nordeste. Isso, do Rio Grande do Norte para o Nordeste. E aí, aproveitem, né? Você em outro local, deixa aqui sua experiência que a gente vai ter o maior prazer de acompanhar. Bi, muito obrigada, viu? Muito obrigada. E a gente vai falando. E até breve, né? Quem sabe a gente não trabalha mais aqui em novos episódios. Vamos nesse caminho. Agradeço mais uma vez o convite. Espero que tenha sido um momento de questionamentos e ao mesmo tempo esclarecedor. E Flávia, você mora no meu coração. É recíproco. A admiração gigante, gigante mesmo. É recíproco. Se Deus quiser, a gente se vê esse ano ainda. Amém. Amém. Vou voltar para a Terra Linda. Um beijo, viu? Até o próximo. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.